Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica e estamos no Novo Testamento. Nesse momento estamos nos passos de Jesus. Hoje Mateus capítulo 19. Se você tem gostado, dê o seu gosto, partilhe com outras pessoas. Como sempre, começamos com a nossa oração. Meu Deus, estamos aqui para meditar na Tua Palavra e peço que o Senhor abra, desperte a nossa fé e nos dê um entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco através desse texto. Amém. Mateus 19 diz: E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia além do Jordão. E seguiram-no grande multidão e curou-as ali. Então chegaram a ele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então, primeira evidência aqui, tentando, a intenção deles não era tirar uma dúvida, esclarecer um pensamento, pelo contrário, era poder pegar o Senhor Jesus em alguma área em que eles dominavam ou pensavam que dominavam e que Jesus era leigo, uma vez que Jesus não era casado. 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: Portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. O comentário que vai até o 9 diz: o divórcio. Nos dias atuais é muito comum vermos pessoas querendo se divorciar por qualquer motivo. Alguns alegam incompatibilidade de gênero, desgaste na vida a dois, problemas financeiros, vida sexual ruim ou interferência de parentes. Porém, aos olhos de Deus, nada disso justifica uma separação, pois ele projetou o casamento para a vida toda. Está lá em Gênesis 2, 24, que diz assim: Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Moisés permitiu que o marido concedesse carta de divórcio à mulher caso descobrisse que ela havia cometido algo indecente ou imoral. Deuteronômio 24:1 diz: Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos por ela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Continuando, no entanto, Jesus deixou claro que isso foi permitido por causa da dureza do coração do ser humano. A única justificativa aceita por Deus para o divórcio é o adultério. Então, eles queriam, de alguma forma, justificar os erros deles, sabe? Hoje, na sociedade, não era diferente naquela época, as pessoas queriam coisas novas, enjoava daquelas velhas. Mas é aquela tal coisa do coração vazio, vazio de Deus. Então ele tenta preencher. E sempre que a pessoa, nascida da carne, ela tenta preencher o vazio, ela se usa dos utensílios que o mundo oferece, por isso que há aquele ditado que diz que a relva, a grama do vizinho é melhor do que a dele. Então, ele vai sempre buscar no dos outros, que é a inveja, o que ele queria para ele. E aí vem o adultério, vem a fornicação, vem as coisas erradas, vem a luxúria, A luxúria, o desejo impróprio. Por isso que o Senhor Jesus, ele diz que, e eu acho que ele fala isso aqui mesmo, ele fala sobre o homem que olha para uma mulher, ele já cometeu adultério com ela. Significa dizer o seguinte, que aquele homem que olhou para uma mulher e desejou-a, então, se ele tivesse oportunidade, ele iria trair com aquela pessoa. Então,
Por isso que ele já cometeu adultério com ela, né? Por isso que é tão sério. Aí você diz, então eu não posso olhar? Não significa não olhar. Por exemplo, às vezes nós estamos andando, vemos uma situação complicada, né? Mas outra coisa é você ficar olhando, né? E na sua cabeça você começar a imaginar, querer, desejar, é diferente, né? Seus olhos estão olhando para todos os lados, mas como disse Jó, fiz um pacto com meus olhos para não olhar para nenhuma virgem. Então, esse é o segredo. E aqui o Senhor Jesus está falando sobre isso, né? Aqueles homens nascidos da carne, eles não resistiam à sua carne, terminavam cometendo adultério, fazendo tudo de errado, traindo a esposa, separando por qualquer motivo, porque eles queriam algo novo. No 10, disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Então, Paulo, por exemplo, ele não casou. Os demais apóstolos aqui, eles eram casados. Então, quer dizer, eles tinham família. No 12, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, recebam. O eunuco, ele era privado dos prazeres, né? Ele era cortado, o homem era cortado para não ter nenhum tipo de prazer. Também a mutilação feminina, né? Que priva ela do prazer, dito isso como se fosse Deus quisesse isso, impedir, né? Porque o ser humano, a religiosidade, né? As religiões criadas pelo mal, ela identifica o sexo como algo deturpado, ruim, mal, nocivo. Mas sim, fora do casamento, mas dentro da união de duas pessoas que apresentaram sua união a Deus, o sexo é perfeitamente maravilhoso, é prazeroso, é bom, é uma entrega real e completa daquelas duas pessoas. Então, essas pessoas eunucas aqui, eram aqueles que decidiam por eles próprios que não iriam se relacionar com ninguém. Então, eles decidiam se tornar eunucos. Então, nós temos que ser eunucos na fé, no sentido de nos abrir mão das nossas vontades, dos desejos, né? Da luxúria. Hoje, por exemplo, a pornografia, ela se tornou um vício como do álcool, como das drogas. O efeito no cérebro do ser humano é o mesmo. A pornografia não está somente naqueles sites ou mesmo vídeos, né, pesados, mas está nas redes sociais com as próprias pessoas que tiram suas próprias roupas, que ficam seminuas. É um tipo de pornografia também e que faz e que aumenta o desejo impróprio, a luxúria, né? Por isso que a lascívia, esse pecado, que está lá em Gálatas 5 também, fala sobre ele. Então a lascívia tem levado muitas pessoas de Deus a caírem nesse erro e a se tornarem viciadas. No 13, trouxe-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Eu não sei qual a razão dos discípulos não quererem que as crianças se aproximassem de Jesus, mas Jesus falou que deles é o reino dos céus. Assim também, todo ser inocente, toda criança inocente que não entrou na fase adulta, né, na fase da adolescência, que ainda não tem o discernimento do certo e errado, é uma criança pura, está salva. 16. E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então, uma pergunta boa, uma boa pergunta para quem quer se salvar. Então, o que farei para conseguir a vida eterna? A resposta, no 17, ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, primeira repreensão. Jesus não era bom? Era.
mas ele quis atribuir isso a Deus. Então, a glória dele, a glória de Deus. Então, não há bom senão um só, que é Deus. E se queres entrar na vida, guarda os mandamentos, que o Senhor Jesus já resumiu em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. No 18, disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus não falou os 4 primeiros dos 10 mandamentos, apenas aqueles que diz respeito ao trato entre o ser humano. Porque eu posso ser muito bom aos outros, mas posso não estar salvo. E ele diz, no 20, disse-lhe o jovem: tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda, né? O que falta? Você amar a Deus sobre todas as coisas. No 21, vamos ver isso. 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Então, se naquele momento, né, Deus era realmente o primeiro para ele, né? Jesus era o primeiro acima de qualquer outra riqueza, coisas ou pessoas, e ele era jovem, significa dizer que provavelmente os pais haviam morrido e ele herdou essa riqueza dos pais. Então, ele faria o que Jesus falou. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, ele fez exatamente isso. Ele era riquíssimo, mas à custa dos outros. Mas ele decidiu abrir mão da riqueza para poder agradar a Deus. Bom, ele disse no 21, aliás, o comentário primeiro: vende tudo o que tens. O problema daquele jovem não era ter muitas riquezas, e sim colocar nelas o coração. É isso que tem acontecido com muitos hoje. Eles têm se apegado não somente a bens materiais, mas também a pessoas. Os judeus consideravam as riquezas um grande favorecimento de Deus. Por isso, acreditavam que a entrada dos ricos no reino dos céus era mais fácil. No entanto, o Senhor Jesus deixou claro que a salvação nada tem a ver com a condição social, e sim com fé e obediência à sua palavra. Tudo o que é bom e justo vem do Altíssimo. Ele nos concede família, saúde, paz e prosperidade, mas não abre mão de ocupar o primeiro lugar em nossa vida. Salmo 62:10. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Então esse salmo mostra claramente, né? Você pode ser rico, né, financeiramente, ter uma vida confortável e você honrar a Deus, continuar glorificando a Deus, né? Continuar sendo humilde e entender que eu sou um mero administrador do que Deus tem me dado. No 22, e o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Então, a tristeza tomou conta do coração dele, porque Deus não era o primeiro para ele. Apesar dele querer a vida eterna, mas Deus não era o primeiro no coração dele. As riquezas eram. E quantas pessoas hoje também fazem o mesmo, né? Viram as costas para Jesus e seguem os seus desejos, né? Hoje o mal criou tanto meios, né? Pode ser o mal como pode não ser, né? Mas hoje há tantos meios de distração no mundo que as pessoas às vezes nem precisam sair de casa. Em casa mesmo, elas ficam enterradas e esquecem da vida espiritual. E aí é que está o grande problema. Elas, por exemplo, têm tempo, para assistir uma série, digamos, de 7, 8, 9 temporadas, né? Ela leva dias, meses ou semanas para assistir. Ela é capaz de ficar, por exemplo, assistindo uma série de 40, 50, 60 minutos em sequência, quer dizer, ela gasta 5, 6 horas do dia dela assistindo uma série, mas ela não é capaz de gastar o mesmo tempo absorvendo o espírito, por exemplo, de um livro que seja propício para a sua fé. Ela não gasta o mesmo tempo lendo a Bíblia, orando. Às vezes ela deixa até de ir para a igreja para poder assistir uma série. Então, quer dizer, as prioridades elas vão mudando na vida daquele que é nascido da carne. Ele não consegue priorizar as coisas do espírito. Aliás,
As coisas do Espírito para ele é completa loucura. E aí ele disse assim, no 23, disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Sabe, o rico não é só material, mas é o rico que faz, por exemplo, do seu marido a sua riqueza, do seu filho a sua riqueza, ou das riquezas materiais a sua riqueza. Enfim, a riqueza pode ser qualquer coisa. Então, difícil entrar um rico, porque é difícil, ele vai ter que se desapegar disso. Ele vai ter que abrir mão dessa riqueza. Se isso está atrapalhando ele entrar no reino dos céus, é melhor ele tirar. 24. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Sabe? Isso foi um momento assim engraçado que Jesus falou para nós. Hoje não há graça nenhuma, né? Mas naquele tempo havia uma graça. Porque quando ele falou sobre o fundo de uma agulha, era uma porta, né, assim meio arredondada, mas ela era um pouco estreita. Agora imagine, né, ele fala assim, é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha, né? É mais fácil passar um camelo por essa porta tão estreita do que entrar um rico no reino dos céus. O camelo jamais poderia passar por ela, porque ela é muito estreita, é muito fina. Mas, enfim, né, passaria o camelo, mas não passa o rico no reino dos céus. No 25, os discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? Quer dizer, eles viram uma impossibilidade de ser salvos. 26, e Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, vou traduzir aqui, né? Aos homens é impossível. Então, é impossível por mim próprio, pelas minhas obras, eu ser salvo, entrar no reino dos céus. Mas é possível para Deus, porque Ele enviou o próprio Filho que nos amou e se entregou pelos nossos pecados. Ele sim nos salva. Então, não por melhor que eu seja, por melhor ou bom que eu seja, eu carrego uma coisa em mim, que se chama o pecado. E o pecado nos separa de Deus. O pecado que vem desde Adão até os dias de hoje, né? Então, aos homens isso é impossível. Quer dizer, o homem por si só nunca vai ser salvo. Então ele precisa de Jesus. Só ele pode salvar. 27. Então Pedro respondendo disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhe, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Comentário final? Os primeiros e os derradeiros. O derradeiro é aquele que ocupa o último lugar, que fica ou vem atrás de tudo. Somente Deus é capaz de trazer os últimos deste mundo para a posição de primeiros. Porém, para que isso aconteça, se faz necessário que aqueles que estão como derradeiros façam do Senhor Jesus o primeiro em suas vidas. O Altíssimo constituiu o seu Filho como o primeiro, o princípio e o cabeça de toda a criação. Portanto, quando o consideramos e colocamos acima de tudo e de todos em nosso viver, ele também nos elege como primeiros para si e nos coloca junto dele. Entretanto, aqueles que estão como primeiros, mas têm deixado de obedecer a sua palavra e negligenciam a sua salvação, ao se rebelarem contra a sua vontade, deixarão de ser os primeiros para serem os derradeiros. Então a promessa do Senhor Jesus era que ele se assentasse em tronos e também julgariam junto com ele. E depois ele falou que todos aqueles que tendo deixado casas, lembra? O rico não quis deixar, o jovem rico não quis deixar o que ele tinha. Mas ele falou que receberia o cêntuplo, quer dizer, 100 vezes mais. Se aquele rico tivesse feito o que Jesus havia dito, ele ainda receberia 100 vezes mais do que ele tinha. Ele se tornaria mais rico ainda. E se você ler as histórias, né, do tempo de Jesus até a invasão romana, quem morava em Jerusalém e mesmo aos arredores e era riquíssimo, perdeu toda a sua riqueza.
e se não, perdeu a própria vida. Sabe por quê? Na invasão houve muitas mortes e quem tinha riquezas perdeu suas riquezas. Então, nós podemos imaginar, né? Não há nenhuma prova, né, arqueológica a esse respeito que diz que esse jovem rico perdeu tudo, mas muito provavelmente na invasão romana ele perdeu tudo e parou na miséria. E ele fala, porém muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Quem são esses últimos? São os gentios, aqueles a quem depois foi anunciado a salvação. Nós, né? Primeiro foi aos judeus, depois aos gregos e depois aos demais. Quer dizer, os gregos são os demais. Estamos nessa lista dos demais. A salvação chegou até nós e bem-aventurado aquele que crê sem ter visto. Vamos nos manter firmes na fé até a volta do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando. Até o próximo vídeo.